Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um podcast Não Erre no H. O podcast que procura trazer as melhores informações de conhecimento, inspiração, conexões, para que as pessoas tomem as melhores decisões em suas vidas. É feito por profissionais de RH para os profissionais de todas as áreas. Hoje estou aqui compartilhando a mesa com o Edson. Tudo bem, Célia? Tudo ótimo, Edson. Vamos lá. Vamos começar com aqueles recadinhos, aqueles agradecimentos, né, Edson? Exatamente. A gente tem que agradecer a Ritaco Seguros, uma das nossas patrocinadoras, também a Trilhas Empregos e a Cutinari. São os nossos patrocinadores. Nosso abraço e nosso muito obrigado a eles. E quero agradecer também a parceria que temos com o Núcleo de RH do CIESP Guarulhos e do Intercel, que é um grupo de profissionais de recursos humanos. Muito legal estar com vocês. E hoje nós temos um assunto aqui que interessa para todo mundo. Hoje nós vamos falar de bem-estar, de saúde e bem-estar de modo geral e principalmente no ambiente corporativo. Hoje se faz muito necessário a gente falar disso, dado os índices que temos aí de doenças mentais, de doenças físicas também, né? E para isso, nós trouxemos uma especialista no assunto, especializadíssima nisso, uma querida nossa, uma profissional exponencial nessa área, que é a Ana Paula Arruda. Obrigada, Ana, por ter aceito o convite de estar aqui com a gente hoje, falando de um assunto que você domina há tantos anos, com tanta maestria. E compartilhar isso com a gente realmente é uma honra. Muito obrigada por estar aqui. Ai, gente, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, falando desse tema que eu gosto tanto. Mas acho que antes da gente começar a falar do tema, né, eu quero falar que eu aprendi muito na minha vida profissional inteira com vocês dois. Então, tá aqui na frente dos dois hoje é uma honra para mim, né? A gente que se sente honrada para onde você chegou, né? O teu propósito te levou num patamar de excelência de trabalho que realmente me honra muito. Muito obrigada. Só não esquecer, né, Ana, que não foi também só um mar de rosas, né? A gente também teve as nossas briguinhas, mas que a vida profissional nos proporciona, né? Então. Mas não esbarrou na amizade, que é o mais importante, não, no ser humano, né? Nas conexões, né, Edson? Isso é muito legal. Se a gente está aqui hoje é porque teve conexão, né? Ah, então obrigada. Vocês contribuíram muito, inclusive para o meu bem-estar, porque quando a gente fala do ambiente corporativo, a liderança tem um papel fundamental nisso. Né? Ai, que bom. Vocês contribuíram muito para isso. Bom saber. E até posso dizer, né, que aquele período do Covid era nós três que estávamos sempre juntos, um apoiando o outro nessa parte aí na saúde mental. Ninguém soltou a mão de ninguém. Isso aí. Ana, vamos então começar perguntando quem é Ana Paula, além do Instagram, Ana Paula fora da empresa. Quem é Ana Paula? Bom, vamos lá. Ana Paula, quem sou eu, né? Eu sou mãe da Letícia, uma menina linda de 18 anos e sou formada em serviço social, sou assistente social de formação. Então, acho que quando a gente fala também do serviço social, vem muito forte essa questão do cuidado, né? Então, acho que isso começou aí desde sempre na minha carreira. Sou filha da Dona Rosa, do seu Antônio, né? O qual eu tenho muito orgulho, que também contribuíram muito para que eu chegasse, né, até aqui, com bem-estar, com saúde mental. Felizmente, eu me sinto privilegiada, inclusive, de ser filha deles, tá? Tenho meus hobbies, né? Gosto de andar de patins. Hoje eu vou bastante para academia, porque acho que quando a gente fala de saúde também, né? Eu tive essa chave, né? De quando a gente pensa muito, quando a gente
enfim, requer muito nosso esforço mental, a gente também precisa, né, recompensar no físico. Então, hoje eu pratico, né, minha atividade física, estou me esforçando, então, já dando um spoiler aí, dou essa dica aí para todo mundo, porque eu acho que quando a gente fala da saúde como um todo, né, a saúde física também é bastante importante. Sou casada com o Marcelo, né? Enfim, a gente está junto aí há mais de 19 anos. Que lindos. É isso. Ana, e quando foi que você fez essa trajetória, né, de sair, por exemplo, você era uma assistente social e hoje você é uma pessoa, uma especialista de bem-estar e saúde, né, numa grande corporação. Como foi esse momento? Qual foi esse momento de virada de chave? Bom, eu acho que ser assistente social por si só, né, já vem muito essa questão do cuidado com as pessoas, do olhar para o outro, né, da questão humana da coisa mesmo, né, que está muito ligado ao RH, né. Então, acho que a virada de chave mesmo foi quando eu sempre cuidei, né, dessa questão de saúde, de plano de saúde. E aí eu fui para uma grande instituição que abrange estudar a questão de qualidade de vida no trabalho, estudar a questão da gestão do plano de saúde. E eu acho que ali me deu muitos embasamentos mesmo de falar, poxa, eu quero ser assistente social, mas dentro de ser assistente social eu posso seguir bastante aí na carreira de RH, né? E de realmente ter essa ação estratégica aí voltada para pessoas mesmo. Hoje a gente fala muito de saúde mental, né, Edson? Sim. E como que se faz esse equilíbrio entre saúde mental, saúde física, emocional, né? E até que ponto o clima de uma empresa interfere nessa saúde integral que a gente chama, né? Acho que esse é o grande desafio aí, né, de todos os RHs e de toda a liderança, né, porque as pessoas passam a maior parte do tempo realmente no trabalho. Então, o trabalho, ele tem, de fato, aí um peso relevante na saúde mental das pessoas, na saúde emocional. Eu vou compartilhar aqui, porque a gente falou muito aí recentemente sobre a NR1, que é a norma regulamentadora que realmente cuida aí dos riscos psicossociais. E isso foi necessário justamente por conta do aumento, né, nos últimos anos, aí, depois da pandemia, dos aumentos aí de transtornos mentais, de doenças causadas principalmente pelo ambiente de trabalho, né? E os riscos psicossociais justamente falavam muito sobre o quanto que o trabalho pode adoecer um colaborador, né? E aí o que avalia, né, esses riscos psicossociais? Liderança, assédio moral, como que o líder trata o seu colaborador? Porque eu acho que também com essa questão da tecnologia, da inteligência artificial, as pessoas ao longo do tempo foram perdendo aí um pouco esse traquejo aí para o lado humano, né? Então acho que por conta disso, né, as pessoas deixaram ali de cuidar uma das outras no ambiente de trabalho, o que causou adoecimento, né? Então, essa norma regulamentadora ela é totalmente necessária. É uma pena que nesse momento ela foi adiada para mais um ano, mas eu acho que isso é uma grande oportunidade das empresas que ainda não fazem, começarem a fazer, começarem a tratar esse tema aí de uma forma realmente muito séria, né? Cuidando do ambiente de trabalho, cuidando da sua liderança, dando senso de pertencimento para as pessoas, respeitando, que as pessoas possam ser quem realmente elas são. Eu acho que hoje é a primeira vez, né, que o mercado de trabalho tem aí 5 gerações atuando juntas. Nossa, né? É verdade, né? E aí como que você faz para respeitar a particularidade de cada um, né? Se a gente pensar aqui nessa mesa, nós não somos da mesma geração. Não, né? não. Então, de repente, hoje, o que tem bem-estar para você, o que tem importância para você, não é o que tem para mim. Isso, né, que você está falando, Ana, é uma das coisas que me vem à dúvida, né? Que eu sempre entendi que foi dito. Quando você está em casa, você está descansando e está com a sua família. Quando você está na empresa, você está trabalhando e está focado no teu trabalho. E o home office, ele quebra isso. Totalmente. Por quê? Porque você jogou para dentro da casa do teu funcionário a empresa e jogou ao mesmo tempo a vida pessoal dele para dentro da empresa, porque falam do dia do pet, falam... Então, assim, será que essa parte não ficou um pouco confusa para as pessoas? Aonde que ela tem que estar? Se ela tem que estar na empresa ou se ela tem que estar em casa?
Eu acho que sim, Edson. E assim, com a questão do home office, depois da pandemia, né, muitas pessoas não voltaram mais para o escritório, né, e deixaram de ter essa socialização, né. Vamos lembrar do quando que a gente trabalhava junto, quando que a gente ia na hora do almoço, quando que a gente era feliz, né, nos momentos. Então, assim, eu acho que não ter vivido isso, eu não sei se hoje eu teria a mesma saúde mental e o mesmo equilíbrio que eu tenho hoje, porque foram coisas que realmente marcaram, né. Então, acho que a questão das pessoas ficarem ali isoladas no seu próprio mundo, né? Não tendo essa separação do que é trabalho do que é sua casa, as chefias, as lideranças cobrando também fora do horário, porque acho que em algum momento as pessoas perderam essa mão, né? E aí você junta que as pessoas perderam a socialização de estarem juntas, rindo, brincando, almoçando, aquela pausa para o cafezinho que é uma delícia. Quantas vezes a gente fez isso, quantas risadas a gente deu, e depois disso quantos momentos difíceis também a gente passava, né? Quantas crises a gente enfrentou. Acho que a própria pandemia foi bastante desafiadora pra gente. A gente trabalhou muito, a gente cuidou aí de muita gente. Então, perder essa questão da socialização, né? E mais essa questão do excesso de trabalho, dessas cobranças fora do horário, acho que deu uma bugada aí, realmente, na saúde mental das pessoas. É que nem eu te falei, né? Eu não participei. Essa parte do home office, que foi na época do Covid, estávamos nós três lá trabalhando, mesmo com toda a segurança, mas a gente estava fazendo um trabalho presencial. E o home office, para mim, sempre ele foi quando é para algo pontual. Às vezes você precisa sair de um local, se concentrar e a casa seria ótimo. Então, hoje a gente entende que o híbrido é um formato bem ideal, porque você tem essa parte de sociabilização, como tem esse retiro também na sua casa para você fechar o teu projeto e resolver algumas coisas também, de algo que precisa de um isolamento, vai. Sim, eu acho que o modelo híbrido é o ideal mesmo, mas assim, voltando para o tema das gerações que eu falei, né? Olha, na sua geração, de repente, para você, o home office não funciona. Não. Mas hoje, a nossa dificuldade, acho que enquanto RH, acho que os RHs aí que vão nos assistir também devem sofrer muito disso, né? É que as pessoas não querem também vir presencial. Ficar no escritório, você pega a geração mais jovem, né? É uma geração que é a geração, inclusive, que está minha filha, eles gostam muito do home office. Talvez eles já entraram no mercado de trabalho nesse formato. Né? Então, para eles, quando a gente fala de bem-estar, de saúde, de senso de pertencimento, é eles realmente poderem trabalhar ali de casa, no computador deles, no mundo deles, as reuniões virtuais para eles super ok, e para você não. E para mim também não, tá? Não, eu entendo que o híbrido funciona. Para mim, funcionaria tranquilo. Para mim também. Eu particularmente... Eu prefiro estar presente, eu gosto dessa questão da socialização. Mas isso que a Ana está falando também é muito importante, você entender a necessidade dos grupos, né, diferenciados, das pessoas, né? Você realmente... Uns é socializar, outros, enfim... Mas é entender, não só na questão do home office, mas de todos os benefícios, de todas as condições de trabalho, né, que a empresa oferece, né? Sim. Que tem que ser muito personalizado, vamos dizer assim, na medida do que dá, para aqueles grupos específicos, né? Sim. Isso é muito importante. Isso é muito importante, mas eu acho que assim, voltando também para a questão da cultura que você me perguntou, né, no começo, eu acho que a gente pode dar o melhor benefício, fazer a melhor coisa, né? Mas se a nossa cultura de ambiente, de trabalho não for respeitosa, não for digna, não tiver uma comunicação clara, transparente, que as pessoas realmente tenham o senso de pertencimento, não tem nenhum benefício que a gente dê, pode ser o mais caro, que ele não vai valer a pena para as pessoas, e as pessoas vão continuar adoecendo. Então, a cultura tem influência direta, tem total influência. E eu até acho que essa questão da NR1, né, quando fala da saúde mental, não deveria, né, ser uma obrigação das empresas, deveria realmente já fazer parte da cultura. Sim. E eu acho que para as empresas que hoje já fazem parte da cultura, não vão sofrer para se adequar à norma. Né? Elas vão ter que, sim, entender ali, fazer um mapeamento, ter os indicadores, algumas mas questões, não vão sofrer para essa adaptação, porque na cultura, se já fizer parte da essência, né? Já está inserido. Né? Ana, e aí existe essa expectativa, né, de que
o RH é o principal cuidador, né, das pessoas na empresa. Isso é sustentável, Ana? Na tua experiência? Eu acho que o RH ele tem um papel fundamental, né, de ter esse olhar para o humano, de impulsionar esses assuntos, de dar importância, de dar relevância, mas hoje a liderança precisa assumir o protagonismo dessa história, né? Então o RH ele vai sim puxar os assuntos, puxar os temas, levar para a mesa de discussão, mas se a liderança não se sentir empoderada, se a liderança não olhar para o colaborador dele como um ser humano, não vai dar certo essa história. O RH sozinho, gente, não consegue fazer nada, né? É verdade. Então a liderança realmente precisa assumir aí esse protagonismo. E você sente que a liderança já está preparada? Porque quando você fala que muitos líderes são de uma outra geração, diferente dessa da sua filha que prefere o home office, eu falo isso por mim, que eu, quando entrou o home office, como que eu ia analisar o trabalho dele na casa, como que eu ia acompanhar esse trabalho. Como que eu ia controlar o trabalho dele, lembra? De certa forma é controlar também, né? Mas assim, você também tem isso. Como que você funciona, né? Como que você vai fazer a liderança que está acostumada com um tipo presencial assumir um papel de análise, de cuidados ali com aquela equipe que já está acostumada com o home office? Aí que está o conflito, né? Só aí que entra o conflito das gerações. Realmente é desafiador e eu acho que, assim, é por isso que eu falo que o RH ele tem esse papel de trazer esse tema para a mesa, trazer os treinamentos, trazer as conscientizações. Mas o líder também precisa estar aberto para isso, né? Porque imagina, são 5 gerações trabalhando juntas no mercado de trabalho. Então, das 5 gerações, cada uma vê de uma forma, cada uma dá importância para alguma coisa. Então, assim, tem que bater tudo no liquidificador e saber o que vai sair, né? Eu acho que esse é o grande desafio dos RHs. E o líder precisa estar com a cabeça aberta para isso. Senão, realmente, vai ficar mais difícil aí esses conflitos. Com certeza. Ana, agora aquele momentozinho, assim, uma dica, né, para os nossos ouvintes, para a nossa audiência. Como que eu, por exemplo, uma jovem quer entrar no mercado de trabalho e precisa identificar se aquela empresa tem uma cultura de bem-estar, tem uma cultura de saúde integral para os seus colaboradores, e é um valor que hoje todos prezam, né? Todos valorizam isso. O que esse candidato, né, às vagas daquela empresa, como que ele identifica essa empresa tem essa cultura de saúde e bem-estar? Não, legal. Boa pergunta, ótima pergunta, né? E assim, eu iria, gente, por pesquisas. Eu acho que hoje as redes sociais elas estão aí pra gente usar e abusar delas. E que bom que hoje a gente tem isso. Porque acho que no passado era muito mais difícil a gente procurar isso, mas também talvez no passado a gente não se preocuparia muito com isso. A gente ia se preocupar se a empresa pagaria um bom salário, se a empresa dava um bom benefício, e também nem sei se era isso, acho que era muito mais essa questão do salário. Então eu acho que hoje é a gente de fato procurar, pesquisem em LinkedIn, pesquisem em Glassdoor, vão no Google, busquem, né, informações, e se vocês conhecerem alguém que trabalha na empresa, pergunta, né? Eu acho que dá pra gente medir muito pelo clima, pelo tempo que as pessoas trabalham, pelo quanto que as pessoas são felizes, pelo quanto que as pessoas são engajadas de estar naquela empresa, né? Por isso que a marca empregadora hoje a gente fala muito disso, né? Porque realmente é super importante, né? E eu acho que assim, quando a gente fala de saúde e bem-estar, não pode estar ali só no quadro da empresa, que a gente valoriza isso e que isso é legal. Isso realmente tem que estar na prática, tem que estar com todo mundo tem que estar feliz dentro do possível de estar naquele lugar, tá? Porque se isso está lá estampado, porque a gente valoriza bem-estar, que a gente valoriza diversidade, equidade e inclusão, que a gente isso, que a gente aquilo, mas as pessoas não ficam, as pessoas estão adoecendo. Você vê que no LinkedIn as pessoas entram e saem ali o tempo todo, né? E eu acho que hoje as pessoas também estão com uma liberdade de expressão grande, né? Sim. Então, quando não é legal, as pessoas também falam. Né? Com certeza. Da mesma forma que as pessoas falam quando é legal, gostam de estar, né? Postam as coisas, quando não é legal também postam. Então pesquisem, gente. Acho que a rede social tá aí pra gente usar, abusar. Procurem LinkedIn, procurem no Google. Aí você só me fez uma reflexão aqui, você falando que o líder tem que tá bem sintonizado com essa nova geração, tem que estar tudo certinho. E
quando você fala de buscar no LinkedIn, buscar assim, eu consigo às vezes confundir, né? Às vezes a gente pode confundir que uma reclamação que tem em algum ponto, em alguma rede social, não está falando só de toda a empresa, pode estar falando de um líder que não se adequou. Isso não pode prejudicar a imagem da empresa? Edson, eu acho que até pode, mas assim, eu acho que se a cultura for fortalecida e for de verdade, uma única pessoa não faz a cultura da empresa. É verdade. Eu acho que não faz, tá? O que vai acontecer, né? Acho que as empresas são formadas por pessoas e, enfim, uma empresa grande com muitas pessoas sempre vai ter um ali que não se adequa, sempre vai ter alguém também que de repente não se adequa à liderança daquela pessoa, né? Isso, então, eu acho que é esse que o cuidado também, porque não podemos generalizar que a empresa, às vezes ela pode ter um ponto ali que precisa ser melhorado, e aí então a pessoa pode entender que não é a empresa, e sim é um ponto. E sim é um ponto, e sim é uma pessoa, e sim foi um pontual. E assim, eu acho que uma pessoa não tem esse poder de manchar aí a reputação de uma empresa se a cultura for verdadeira. Assim. Verdade. E aí vem outros sinais também, que às vezes na própria entrevista também já, na própria negociação, né, Ana, da vaga, também o empregador já mostra o que é que ele pensa, né? Como que é a postura dele frente a essas questões. Se oferece um plano de saúde, ok. Se tem uma refeição adequada para as necessidades dele. Hoje em dia a gente tem muita restrição alimentar, né? Pessoas com celíacos, veganos, vegetarianos, a comida kosher, né? Enfim, tem várias demandas na alimentação. Hoje você tem que ter um canal de ética, né, que não é obrigatório para as empresas limitadas, né, de capital fechado, mas é obrigatório para as SAs. Mas tudo isso vai demonstrando, né, o quanto que ela cuida das pessoas. O quanto ela está disposta a investir, né, nas pessoas, né, o quanto ela cuida, né. Não, totalmente. Eu acho que tudo isso faz muita diferença também, né. Inclusive, essa questão do canal de denúncias, né, que você trouxe, também faz parte aí dessa questão da NR1, né? Sim. As empresas que não monitoram agora precisam começar a monitorar. Né? E isso realmente é super importante, né? O funcionário, o colaborador ter um espaço, né, de confiança, mas precisa ser seguro, né? As pessoas precisam se sentir seguras, né? Ser independente, falar, né? Exatamente. E aí começa a trazer, através desse... Um dos canais seria o canal de denúncia, até essas questões de liderança, né? A liderança que não está muito alinhada, aquela liderança que... Porque não é só a questão geracional, né? Mas tudo. Um líder, quando ele é ruim, ele não é ruim só com uma geração. Mas né? que o que eu acho que tem que ficar claro também é que a gente não fala que a empresa precisa criar um canal desse para punição. Não é que ele é utilizado só para punição. Errado, aí já tem que imaginar errado. que ele é um canal que a pessoa vai ouvir e vai resolver aquele assunto, não precisando de uma punição, vou demitir. Não, eu vou readequar ele, eu vou colocar, vou capacitar eles para fazer a coisa certa e não cometer o que já vinha cometendo. Não, total. É que as pessoas às vezes imaginam que o canal de ética vai estrangular a pessoa, que vai fazer que medo, alguma todo mundo coisa. tem medo, E não é. A empresa quer uma informação sigilosa, mas para tomar uma atitude adequada, não sendo drástico, né? Mas acho que esse é um bom ponto. E eu acho que talvez aí tá a grande chave, aí a cerejinha do bolo, né? É a forma como você comunica que você tem um canal desse. Né? Esse canal, o grande objetivo é melhorar o quê? O clima, o ambiente de trabalho, a gestão. Para quê? Qual que é o objetivo? Que as pessoas se sintam bem, que as pessoas tenham um senso de pertencimento. E aí vem tudo aquilo que a gente veio falando. Agora, se as pessoas tiverem medo, se o líder tiver medo, né? Então, assim, a gente eu sou bastante curiosa nesse tema, inclusive, né? Já fiz aí alguns cursos, alguns bons cursos sobre isso. Então, e, você assim, não é curiosa, você é bem formada. Bem formada, exato. Não, gente, porque daí assim, né? Da formação você vai indo e aí tem coisas que você gosta mais. Você gosta de explorar esse mundo. Exato, eu gosto muito de explorar esse mundo e, inclusive, assim, falam muito disso, né? O canal de denúncia não pode ser um canal que as pessoas tenham medo, de né? punição, né? É que a palavra denúncia já fez. Nem você já fala, né? Polícia. Nossa, denuncie. Ai, meu Deus, que aí medo. A pessoa acha que é para fazer isso, né? Que eu vou punir aquela pessoa. E não é punir, você quer só que aquilo pare de acontecer. Mas eu diria que não é para você ter medo, mas é para você ter respeito também, né? Não, porque se você perde também tudo, não
tem muita... Não, mas eu acho que tem que ser leve. Tem que ser leve. O pensamento tem que ser assim, a gente quer consertar o que está errado. A gente quer garantir um ambiente de trabalho que digno, naturalmente ético. vai acontecer. E eu acho que é uma boa forma dos RHs, da liderança, enfim, do CEO, enfim, da diretoria, ficar sabendo realmente o que acontece. E ter decisões mais estratégicas, né? A partir do conhecimento você consegue melhorar suas decisões. Sim, né? Mas você falou essa questão do medo, né? Hoje também a gente fala muito da questão da segurança psicológica, né? O quanto que... Porque isso também é bem-estar, isso também é saúde mental. Então, o quanto que as pessoas podem se sentir seguras psicologicamente de repente, cometer um erro, cometer uma falha. Porque, afinal de contas, todo mundo é ser humano. Em algum momento, gente, a gente vai errar alguma coisa, né? Acho que ninguém consegue acertar aí o tempo todo, né? E aí, o quanto que você também se sente seguro para, de repente, me denunciaram, o quanto que eu vou me sentir segura com isso. E não vou ter medo, e não vou ter receio, e não vou ficar com ansiedade, porque tudo isso gera o quê? Um estresse, uma ansiedade, né? E muito disso acaba gerando uma depressão, que leva lá ao afastamento, que a gente começou falando disso. Que são as doenças invisíveis, né, Ana? São. É o burnout, a depressão, as crises de ansiedade, síndrome do pânico. Como que a empresa pode identificar essas pessoas? Também esse é um ótimo ponto, né? Tendo o olhar humano para o outro, né? Se você conhece o outro ali no seu dia a dia, como a gente convivia juntos, eu sei como você funciona, eu sei o dia que você chegava bem, que você não chegava bem, mas dias bons e dias ruins, acho que fazem parte do dia, né? Da vida de todo mundo, a vida como ela é. Mas se todos os dias você chega triste, se todos os dias eu te pego, de repente, ali no cantinho, chorando, por que eu não posso te perguntar, Célia, tá tudo bem com você? Você precisa de alguma coisa? Eu acho que a gente precisa voltar ao olhar humano e olhar o outro como um ser humano mesmo, sabe? E isso é um papel também da liderança, né, Ana? De ter essa percepção em relação ao seu time, né? Mas além de ser um papel da liderança, eu acho que todo mundo pode, né? Todas as pessoas, exatamente, né? Porque assim, você, né, a gente está dando um exemplo aqui, mas você foi minha líder e eu fui tua funcionária. Então, se eu vejo que você, minha líder, está chegando assim, eu também tenho o papel de te perguntar se está tudo bem com você, porque de repente você está passando por alguma coisa e você não precisa passar por isso sozinha. Eu estou aqui, posso te ajudar, a gente pode tomar um café, a gente pode conversar. Você vai dar o melhor encaminhamento. Total. Né? E aí é onde a gente fala, eu acho que a liderança, os colegas, eles não precisam ter o papel ali terapêutico da coisa. Não é sobre isso. Né? Você sabe qual que era a informação que eu tive depois de um tempo? Que todo mundo sabia que de segunda-feira, a partir da manhã, eu chegava de mau humor. As meninas lá, todas falavam isso pra mim. Então, no primeira meia hora da segunda-feira, não fale com o Ed. Mas depois, durante o dia, mas não era, né? Mas eu não sabia. Eles que identificaram que nesse dia, nesse horário, eu não podia falar com eles. Ai, meu Deus. Quando o Sérgio falava... Mas aí, se é um dia, se é um horário, se é pontual, acho que segunda-feira é difícil pra todo mundo, né? Agora, imagina, se você chega assim na segunda, né? Aí, durante o dia, você também não interage com ninguém. Porque você é um cara super expansivo, uma pessoa alegre, feliz, que dá risada, que brinca com todo mundo o tempo todo. Mas pra mim, isso foi até em casa. Assim, a primeira meia hora no local não me incomode, porque eu preciso me sintonizar, me ambientar. Depois disso, vamos conversar. Então, acho que até isso eu já tinha falado. Então, eles já sabiam que não... Deixa eu abrir minha máquina, deixa eu ver meu computador, deixa eu ler meus e-mails. Depois vem me trazer algumas informações. Mas funcionava normal, não era briga, não é porque eu também saía. É que eu cara de mau humor. Uma brincadeira que elas falavam também é que se eu chegasse cantando uma determinada música, o som, já sabia que estava tudo bem. Então, mas olha que legal isso que você está trazendo, né? Porque da mesma forma que a gente pode identificar alguém que está passando por algum sofrimento, a gente pode identificar o jeito que uma pessoa funciona, o jeito que ela está feliz. Então, assim, eu acho que no fim do dia, gente, é a gente voltar pro lado humano da coisa, né? E é o papel de todo mundo, de repente oferecer uma ajuda. E posso te falar? É o presencial que eu tô te falando. É o presencial. As pessoas me conheciam. Será que se eu estivesse fazendo home office, o pessoal sabia que segunda-feira, a parte da manhã... A primeira meia hora eu era chato. Era só você fazer as suas reuniões com câmera fechada, não interagir com ninguém, não marcar nada esse horário. Era mais difícil realmente das pessoas identificarem, né? Eu acho que nessa parte da socialização
de fato é muito mais Funciona fácil, né? muito. Mas é o olhar para o outro. Então, da mesma forma que você identifica que alguém não está bem, como a Célia perguntou, são sinais silenciosos. São, mas se eu conheço aquela pessoa, se eu sei como ela funciona... Tá diferente, por que não perguntar se ela precisa de alguma coisa? E é onde a gente fala que a liderança tem um papel fundamental nisso, né? Inclusive na questão do desempenho. Poxa, até a pessoa entrega pra caramba, né? Entrega super bem, entrega as demandas dentro do prazo, com qualidade, e de repente a pessoa do nada começa a não entregar mais. O desempenho cai, né? Ao invés de eu demitir, que seria o caminho mais fácil, né? De repente, para algumas pessoas, por que não eu perguntar para essa pessoa? Não entender o que aconteceu? É uma fase, né? Exato, entendeu? Então acho que, gente, o cuidado ele tá no detalhe. Ele tá em tudo. Então acho que esse olhar atento, ele de fato é importante nas relações de trabalho de qualquer nível, entendeu? Perfeito, Ana. Ô, Ana, só para a gente já caminhar aqui para o encerramento, infelizmente nós vamos ficar com um gostinho de quero mais, então se você está gostando, já dá seu like, já se inscreve no canal para você receber os próximos episódios. E comente também, faça comentários contributivos aqui para as questões de saúde e bem-estar. Então, já caminhando para o final, Ana, quais as políticas ou ações que você recomenda, né? E que faz diferença de verdade, assim, na gestão do clima, da saúde e bem-estar das pessoas? Legal. Bom, eu recomendo, a gente falou um pouquinho aqui do canal de denúncia, né? Recomendo ter políticas de diversidade, equidade, inclusão, mas políticas não só ali escrita, né, mas que ela possa realmente ser praticada no dia a dia. Recomendo um programa de apoio, né, psicológico para as pessoas também, que eu acho que terapia, cuidar da saúde mental, ter alguém também especialista para te ouvir também é fundamental quando você precisa. Um apoio profissional mesmo, né? Um apoio profissional mesmo, exatamente, tá? Sugiro também que a empresa crie, sei lá, formas das pessoas interagirem umas com as outras, né? Então, façam almoços, façam confraternizações, façam ali alguns encontros que sejam formais ou informais, mas que as pessoas possam, de fato, se relacionar, né? E também façam pesquisas de clima, perguntem para as pessoas também, né, o que motiva, o que as pessoas querem, porque também, assim, às vezes a gente faz muita coisa que a gente acha que é bom pra gente, mas como a gente falou aqui ao longo da conversa, são 5 gerações trabalhando juntas. Então, vamos tentar ouvir, vamos tentar entender o que motiva cada um? É o que eu falo, né, eu acho que o RH tem que mais ouvir do que, às vezes, sair falando ou fazendo, né? Eu concordo. Primeira ação do RH é ouvir, né? É ouvir, mas é ouvir com empatia. Com né? empatia. Porque é você ouvir também estando no lugar do outro. Sim. Que também às vezes é fácil a gente escutar estando no nosso lugar. Tô te ouvindo, mas tô no meu lugar, não tô sentindo a sua dor. Mas como que eu te escuto estando no seu lugar? Passando pelo que você tá passando, estando no seu lugar. Se você pudesse deixar uma frase ou um conselho para quem quer cuidar de gente com verdade, o que seria? Gente, eu acho que só quem é visto, eu acho que só quem é lembrado, só quem é cuidado consegue florescer de verdade e produzir, tá? Então eu acho que as pessoas, assim, se não estiverem bem, se não estiverem felizes, se não estiverem contentes, com um senso de pertencimento, ninguém consegue produzir. A produtividade não vai existir. Então acho que a gente precisa virar realmente essa chave e entender que o líder tem que cuidar de pessoas, e as pessoas vão entregar os resultados, e se as pessoas não se sentirem cuidadas, acho que essa relação talvez não funcione e a gente não consiga aí realmente atingir os resultados, tá? Maravilhoso, Ana. E eu sei que você tem também uma outra frase que eu gosto muito, que é da gentileza. Eu queria que você falasse aqui. Acho que é a frase da minha vida. Eu sempre falo isso, né? Inclusive, eu, minha filha, a gente gosta muito, né? Que é a frase da Cinderela, né? Tenha coragem e seja gentil com as pessoas, né? Eu acho que no fim do dia a gente não sabe pelo que o outro tá passando. A gente não sabe quando a gente encontra alguém, o que ela passou, qual que é a história dela. Então, tenham coragem e sejam gentis. Eu acho que essa receitinha, pra mim, pra minha vida, super funciona. Falando da Ana Paula, que pessoa mesmo. Isso, e o mais lindo é que você pratica isso. Então, Ana, muito obrigada. Hoje foi um podcast mais curto, né, Edson? Teve algumas intercorrências, mas não menos relevante dos demais pelo tempo. Não é o tempo que dá essa relevância, mas
essa profundidade com que você trouxe esses temas. E você vai voltar para contar mais para a gente aí, que tem muita coisa que você faz que é legal compartilhar também. Ai, gente, obrigada. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Eu acho que quando a gente fala também de bem-estar, gente, eu preciso falar aqui, que eu quero falar, porque, enfim, eu preciso. Ela me contratou grávida. Quer inclusão maior do que uma mulher que contrata uma outra mulher jovem e grávida, gente? Então, assim, não podia ser diferente, muito obrigada né, por isso. Eu acho que você fez total diferença na minha carreira, na minha saúde mental, na minha saúde emocional. Então, minha gratidão agora, obrigada. Publicamente, para todo mundo saber, todo mundo ouvir. Obrigada pelo convite. Essa também. É a sua história, essa é a minha história, gente. E né? que bom fazer parte da sua história. Obrigada, Obrigada Ana. pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje mesmo. Muito obrigado, Ana. Agradeço você muito por estar aqui com a gente, relembrando aquela época toda que a gente sempre estava junto, mas não só por 30, 40 minutos, né, Célia? Mas era 9 horas juntos, era brigando, era fazendo tudo, mas no final saindo abraçado, né? A vida como ela é. Exatamente. E aproveitamos também para agradecer a Cutinari, que é a nossa patrocinadora, também a Trilha e a Ritaco Seguros. Agradeço a todos, peço para que todos façam a sua inscrição no nosso canal, compartilhem e também dê seus likes lá. Ajude a gente a promover o nosso canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, gente.